De volta com a discussão, hoje falando sobre ética no jornalismo. No bloco anterior eu quis saber se a relação entre a fonte, que é quem fornece uma informação, e o jornalista, que vai passar a informação. Se essa relação tem que ter um certo cuidado. Eu já vi gente até dizer assim, não aceite nem brinde de uma fonte, nem uma caneta que seja, porque você vai ser uma pessoa que vai acabar se dobrando mais por ela do que pelos outros e tal. Isso é exagero ou é fato? Quem pode opinar sobre isso? Olha, eu acho que é fato. E, assim, uma relação com uma fonte que vai além de informação, porque muitas vezes a fonte passa uma informação e ela tem interesse que aquela informação seja divulgada. Então, o jornalista tem que ter muito cuidado a quem ele está servindo, se ele está servindo a fonte ou se ele está servindo a sociedade, que é quem investiu nele e quem espera uma coisa limpa, um tratamento limpo. Fica meio subjetivo às vezes. É uma relação que, se há troca de favores e de poderes, ela torna-se uma relação promíscua. E o jornalista, ele se transforma numa pessoa tão suja quanto a fonte. Então, quando um jornalista coloca, por exemplo, um assessor de imprensa, coloca aí esse tema na sua matéria, com meus personagens, com minha empresa, e depois você, em tese, ficaria numa certa obrigação de continuar esse contato com essa fonte, como é que lida com isso? Há casos até piores que esse, né? Há casos piores. Há casos de favorecimento, de segundo emprego, de toco, de valores mesmo, dinheiro. Então, assim, há casos bem mais escusos que esse. São todas relações promíscuas, desde um presente, um litro de uísque no fim do ano, até o toco institucionalizado, enfim. É tudo. Favorecimento em algum momento, algum detalhe. Mas eu vou até perguntar agora para o Rafael, os baixos salários pagos pela maioria dos jornalistas também não favorecem que o jornalista aceite certos brindes ou certas coisas? Você acaba facilitando? Acho que sim. Eu vou responder afirmativamente, mas se a gente pensar que no fisco ou na Justiça Federal ou nos altos salários do funcionalismo público também há essa troca de favores, essa corrupção, não é um fator determinante, não vai ser o nível salarial, mas é óbvio que a condição hoje material do jornalista coloca ele numa condição até de questionamento, né? Se o que eu estou fazendo é bom, né? De fragilidade realmente, né? Mas eu acho que a perspectiva principal para combater esse tipo de erro que acontece ou de desvio de conduta por parte de algum profissional é justamente a coletividade, os colegas, né? Desde a faculdade, os colegas de trabalho, o público, né? Se o público tiver a possibilidade de opinar, de participar, de dar a sua sugestão, né? Uma espécie de ombudsman coletivo, né? Quer dizer, uma voz crítica coletiva, aquilo vai sendo depurado, porque uma hora a verdade aparece, né? Se tem algum desvio, se tem algum favorecimento, sim, alguém um dia vai dizer, peraí, aquele camarada ali só sai aquele cara, por que só sai notícia favorável, por que isso? Então, acho que é a mediação social. E até os leitores começam a entender, a perceber, a sacar, né? Ninguém é burro, né? Então as pessoas percebem como é que as coisas vão se dando ali, que há um jogo por trás, né? Agora tem um outro aspecto também que tem que se chamar a atenção. Não só nisso que o Felipe falou, mas também na questão do sigilo da fonte, né? Até que ponto você tem que manter esse sigilo da fonte, né? Parece que em nome de uma fonte não identificada, o jornalista diz o que ele quiser. O sigilo da fonte é muito importante também, é um outro aspecto que tem que ser respeitado, porque do outro lado tem um entrevistado, que também é um cidadão, que também pode estar correndo risco de vida. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande do jornalista, né? Muito grande. Então, o sigilo da fonte é uma outra coisa que você acha que hoje não existe. Talvez não exista no Nordeste, na Paraíba, mas em algum lugar no jornalismo mais, digamos assim, mais experiente, mais maduro, esse sigilo da fonte é extremamente respeitado. Garantido pela Constituição, É bom lembrar. Mas assim, tudo é justificável em prol do interesse público? Até o sigilo de uma fonte? É como... Porque o jornalista está a favor desse interesse público, ele é para estar a favor do interesse público, mas aí tem um limite para isso? Você tem que ver até onde é informação e até onde é interesse, né? Até onde qual é o limite dessas duas coisas, né? Você pega uma informação, um documento... Até que isso vai ser favorável para o cidadão. É isso. Aí entra a ética, né? Vamos supor que chega na sua mão um documento que pode atrapalhar uma investigação, mas ele é importante que o público saiba.
você guarda esse documento e aguarda um pouco mais, conversa com alguém para saber o que decisão tomar. O que o jornalista pode fazer diante de uma situação dessa? Acho que são situações que devem ser avaliadas. Cada situação demanda um tipo de resposta e um tipo de ação diferente. São casos delicados, quando a fonte pode ser exposta. Infelizmente, com a velocidade hoje do jornalismo, né, cada vez mais você tem que dar a notícia em primeira mão. Isso. Muitas vezes você não consegue percorrer outros caminhos que lhe levariam a uma verdade mais completa. E às vezes você dá aquela coisa ali e até se é uma determinada denúncia, o sujeito que está sendo denunciado até ele se precavém com a informação que foi soltada assim de forma antecipada, né, pouco amadurecida. Né? A gente tem visto tanta denúncia hoje em dia, né? Então imagine a quantidade de deputados, de políticos, de governadores, etc, que ao ver o que estava acontecendo não correu para destruir provas, né? Destruir anotações, agendas, não sei o quê. Então, a gente tem o imediatismo do rádio, até a própria televisão hoje em dia pode ser mais imediatista, porque você tem link pela internet, que você pode entrar de qualquer lugar, você pode entrar até pelo celular, postar na rede social, é tudo tão rápido, que é uma busca pelo exclusivo e pelo primeiro lugar, de dizer primeiro todo mundo. O furo, né? Querer dar mas furo. esses furos estão sendo dados errado, porque muitas vezes você nem tem tempo de apurar aquela informação. Eu acho que um furo é uma informação que ninguém mais deu, mas que seja bem apurada. Irrefutável, que seja, né? Contundente. Né? A maioria dos furos que a gente vê hoje em dia, no dia seguinte, É só uma tem um monte manchete. de coisa É só uma manchete. que derrubou aquela informação inicial atrás. Até pela questão mesmo hoje dessas novas tecnologias, o próprio WhatsApp mesmo, né? Então, a gente está como é que a gente constantemente... lida com essa velocidade das coisas? A gente tem que ter um papel de tentar dar um freio para poder, vamos apurar isso direitinho antes de falar? Ou tem que correr mesmo atrás dessa loucura, porque se daqui a pouco alguém já publicou isso na rede social e você ficou para trás? Eu acredito que tudo tem é meio que por época, né? Eu acho que a gente está vivendo essa época da velocidade, mas as pessoas já se dão conta que o que está saindo nas redes sociais, no WhatsApp, a imensa maioria das coisas é mentira, né? Hoje em dia, se você recebe informação no WhatsApp, alguém que tenha... Muita gente está fazendo isso, você nem acredita mais no que você está lendo. Você vai depois investigar, a própria pessoa, não estou falando de jornalista, um cidadão qualquer. Ele vai investigar para saber se aquilo é verdade. Né? Eu acredito que então, a gente está vivendo essa era da extrema velocidade, mas eu acho que a próxima era é essa era da desconfiança, assim, a era de que você pega uma informação e você mesmo vai checar. E aí o jornalista que tem isso por ofício, esse é que tem a obrigação mesmo de fazer uma apuração mais completa. Porque senão eu acho que o WhatsApp banaliza, né? é a fonte de informações menos confiável. Menos confiável, né? Hoje em dia é. Porque é inacreditável a quantidade de coisas mentiras, falsas. E de besteira. De bobagem. E besteira também. Agora, às vezes a pessoa fala assim, a chuva destruiu a rua aqui, aí tira uma foto, ou às vezes posta uma foto de Antiga, 10 anos atrás. E aí na ânsia o cara vai, joga na rede social. Aí depois alguém diz, não, essa foto é de 10 anos atrás. Aí o cara apaga rapidamente, mas aí já tá. Já foi. Mas cabe ao jornalista apurar. Cabe. Nossa função não se perde. Exatamente. Ele tem que apurar e também ele tem que colocar uma coisa de não ir tanto pelo imediatismo das coisas, né? Ele é um profissional, então ele é um sujeito desconfiado por natureza, ele tem que ser um sujeito desconfiado por natureza. Qualquer informação que ele chega na mão dele, ele tem que checar. E checar os dois lados, não um lado só não, né? Porque o que acontece às vezes é isso, é que quando a informação chega, ele checa muitas vezes só um lado, o outro lado fica descoberto. Muitas notícias são conseguidas através de gravações ilegais ou escondidas, não autorizadas. O que vocês acham desse tipo de jornalismo que usa essas gravações para denúncias, para essas situações assim? Que muitas vezes são gravações escondidas, mas aí? E o direito daquelas pessoas que estão ali, como é que fica para vocês? Aí volta aquela história do interesse público. Porque se essas gravações no Brasil elas são ilegais, em outros países tem peso de legalidade, mas se aquelas não... Se a pessoa não sabe que está sendo gravado, então para a justiça não tem valor. Mas ela tem um valor documental. Ou vai se dizer que aquela pessoa não disse aquilo? E histórico. Documental histórico. Então não existe o desdizer. Aquela pessoa disse aquilo foi gravado. Pode não ter valor judicial, ele pode não ser processado pelo que ele disse numa gravação ilegal, mas a população vai ter o direito de saber que aquele cidadão pensa daquela forma conforme foi gravado. Pois é, e o que a gente pode falar de um costume, principalmente em reportagens
de grande repercussão, sempre tem as câmeras escondidas, as gravações ilegais, é um microfone escondido, é uma câmera, é um vídeo. Como eu lidar com esse tipo de situação? É certo a gente usar isso? Bem, além da questão que os meninos falaram de interesse público, isso é uma ferramenta do jornalismo investigativo, o microfone, né? E como a gente estava falando anteriormente, até o próprio Truman Capote usava de outros recursos que não era o microfonezinho, não era a canetinha, não era o celular, mas ele se personificava de pessoas e personagens, se fazia passar por pessoas, né, para investigar. Então, para o jornalismo investigativo, isso são instrumentos, são ferramentas de trabalho, né, que ajudam, digamos assim, né, são instrumentos que ajudam na investigação, né, falando mais nesse aspecto. O que vocês acham dessa seguinte expressão? A própria atividade da assessoria de imprensa não combina com a função de um jornalista ou de um editor. Faz sentido, assim, porque a função do jornalista, o jornalista ele tem a função de passar informação de forma isenta, o editor de selecionar o que entra na edição do programa de TV, do jornalístico, do impresso, e o assessor de imprensa, ele precisa vender aquele peixe, né? Ele precisa que aquela informação, ele tem o interesse que aquela informação seja divulgada. Mas se ele for ético o suficiente, ele não vai saber separar as coisas no momento dele ser assessor de imprensa e no momento dele estar na redação? Então, se ele trabalha na mesma editoria, o próprio código dos jornalistas não permite. Por mais ético que ele seja, é uma coisa totalmente inviável, é incompatível. É incompatível que um editor de esportes seja editor de esportes e trabalhe como assessor de um clube de futebol. É incompatível que um editor de política ou repórter de política trabalhe na editoria e seja assessor de um deputado ou de um vereador. Então, assim, não, é como se diz, não existe almoço grátis. Não faz sentido. A gente vê muito no nosso mercado, é absurdo, a gente vê, né? É imoral. Mas aí volta a questão. Às vezes ele precisa acumular 2 empregos para poder ter um valor suficiente, porque os salários são baixos. Ele tem que buscar em outra editoria. E às porque vezes ele não escolhe, o jornalista não escolhe, é o que está aparecendo para ele. Mas aparece porque a pessoa que contrata ele tem interesse no cargo dele, não tem interesse nele como profissional. A pessoa que contrata um editor de política para ser assessor de um político, aquele político ele tem interesse no cargo do editor. É por isso que, por exemplo, eu não faço assessoria de político por preço nenhum. Porque se a assessoria for um preço muito bom, eu deixo meu cargo. Mas eu não posso, em respeito ao leitor, em respeito à União e ao poder público, não tem como compatibilizar. E assim deve ser em todas as editorias. Agora, por exemplo, eu poderia, como editor de política, eu poderia ser assessor de um clube de futebol. Qual é a nossa responsabilidade, enquanto jornalistas, para tentar corrigir más informações publicadas por colegas ou pelos vizinhos, digamos assim? Como essa é a nossa responsabilidade? Porque às vezes você vai acabar mexendo às vezes até dentro da própria empresa. Eu acho que Rafael abordou isso no primeiro bloco. Se a gente tivesse um conselho forte, isso seria mais fácil de resolver. Mais fácil, assim, teríamos um caminho. Eu acredito muito na mediação das coisas. Eu acho que, eu repito, a coletividade, seja a própria redação, como você citou, ou seja um colega de outra empresa, ou que lhe conhece, um ex-colega de faculdade, eu acho que a categoria de jornalista, ela tem a obrigação de valorizar o fazer jornalístico. E se para isso é preciso, digamos assim, corrigir um colega, que seja feito, né? Pode ser através de um instrumento formal, um órgão superior que faça algum tipo de regramento, mas eu acredito muito mais nessa mediação, nesse diálogo, né? Na vontade de querer fazer com que as coisas deem certo. Eu acho que isso faz muito mais efeito no dia a dia, né, das coisas. A gente já está com quase o tempo estourado do programa. Eu queria deixar um espaço agora para vocês fazerem as considerações finais sobre a profissão de jornalismo, a questão da ética, como é que dá para lidar com tudo isso que a gente falou até agora. Eu vou fechar primeiro com a Adriana Crisanto. Muito obrigado, Adriana. Bem, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, sempre estou à disposição para qualquer tipo de discussão. Eu gosto dessa discussão, acho esse programa importantíssimo. Ele deve permanecer para trazer essas coisas para a sociedade que a gente precisa discutir, né?
acho que a palavra final que eu deixaria aqui é que haja mais e mais discussões nesse sentido. As pessoas precisam saber o que é ética, o que é jornalismo e o que é nossa profissão de jornalista. O fazer jornalista, o cotidiano. Jornalismo se faz no cotidiano. Então, as pessoas precisam conhecer o cotidiano desses repórteres para não ser qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, né? É importante ainda, eu acrescento ainda que seja importante a formação, não por ele ser, vai ser formadinho, mas vai... Né? É porque tem a vivência dentro da universidade que pessoas que estão já dentro do mercado não vão saber o que é. Então, a vivência que você tem dentro de uma escola de comunicação, que você parte para o mercado, é uma outra realidade. Isso eu sinto diariamente com os meus alunos, quando eles se formam e eles vão para o mercado, né? Coisas que a gente sempre fala em sala de aula e hoje, né? Acho que o recado que eu deixaria é que haja mais discussão nesse sentido, né? Que as pessoas fiquem mais e mais informadas. Perfeito. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, virei sempre que puder, que me chamarem. Gosto demais desse modelo do programa, isso mostra como o poder público tem a função de informar a sociedade. E de recado eu queria dizer que em relação à ética é muito difícil, que foi o tema de hoje, é muito difícil dizer para um colega que seja ético, porque é difícil dizer para um cidadão seja honesto, ou a pessoa é ou a pessoa não é. Mas eu alerto o telespectador que, enquanto consumidor de informação, preste atenção nas coisas, o que é jornalismo, o que é notícia, o que é entretenimento, como a gente falou, de vida privada. As coisas. Diferenciar. Quando uma notícia aparece, mas ela está falando da vida privada, de uma coisa cômica e tal, aquilo não é jornalismo, é entretenimento. Pode ser consumido? Pode, mas que a pessoa saiba que é entretenimento, saiba o que é interesse das empresas que estão mostrando. Quando tem um comentarista político em rede nacional que já foi porta-voz da ditadura, que a pessoa saiba que há interesse ali no que aquele cidadão está falando e comece a consumir informação de forma diferenciada, vendo o que é cada coisa. Perfeito. E Rafael Freire, muito obrigado pela sua participação aqui na discussão, a primeira vez, né? Primeira vez. Agradeço ao convite, né? Deixo também um recado assim para os telespectadores que valorizem a TV Assembleia, valorizem os órgãos públicos de comunicação. Nós precisamos disso para fazer um equilíbrio dentro do campo da comunicação e mesmo dentro da TV pública existem suas contradições. A gente acabou de ver nos últimos dias aí uma entrevista que ficou bastante comentada do presidente Michel Temer na TV Cultura, que é uma TV pública, que na minha opinião, se é para a gente trazer um pouco do tema que a gente discutiu aqui, faltou muito de ética naquele momento lá. Coisa que nos sobrou aqui, felizmente, que a gente fez um papo bem gostoso, bem interessante aqui, trazendo informação e ética, valorizando esse aspecto. Infelizmente lá faltou bastante. Ok, de recado dado. Infelizmente, por causa do tempo, essa discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Então leve esses argumentos para discutir com os amigos, na faculdade, na escola, no trabalho, nas rodas de conversa, enfim, e nunca deixe de se informar, viu? Sempre com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.